Olá amigos aqui do Atualidades do Direito. Vamos hoje aproveitar esse espaço que está aqui na internet para todos, para discutir um tema novo, polêmico e que ainda não há uma posição de tribunal nenhum ainda sobre esse caso. É a questão da prisão preventiva. A nova prisão preventiva. Tivemos mudanças recentes no Código de Processo Penal, todo mundo sabe. Mudamos agora a prisão em flagrante, mudamos a prisão preventiva. Prisão em flagrante hoje não está mais no rol de prisão cautelar. Hoje a prisão em flagrante ela está fora da prisão cautelar. Nós colocamos hoje a prisão em flagrante como uma prisão pré-cautelar. Ela continua existindo, ela está na Constituição, ela está no CPP. Mas vejam, pela nova redação do Código de Processo Penal, a partir do momento em que alguém é autuado em flagrante, cabe ao delegado a decisão de prendê-lo em flagrante. Realizou o auto de prisão em flagrante, o delegado encaminha esse auto de prisão em flagrante ao juiz. E aí? E aí o juiz tem que decidir. Isso é novidade no nosso Código de Processo Penal. Chega o flagrante para o juiz e o juiz é obrigado a decidir. É o que está lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. E aí o juiz vai fazer o quê? Ele tem as opções que a lei faculta a ele. O juiz poderá relaxar o flagrante. Claro, se for uma prisão ilegal, o flagrante tem que ser relaxado. Ou o juiz poderá decretar uma liberdade provisória. Sim. Ou ele poderá decretar, transformar a prisão em flagrante em medidas cautelares. Novidade do Código de Processo Penal. Tem lá o rol de 9 cautelares, com mais uma lá do artigo 319. Ou, caso não caiba nenhuma medida cautelar, o juiz deverá decretar a prisão preventiva. É isso que está no artigo 310 do Código de Processo Penal. É isso. Está bem claro lá o artigo 310 do CPP. Vejam. Para o juiz hoje poder decretar a prisão preventiva numa prisão em flagrante, primeiro ele tem que analisar se não cabe ali nenhuma cautelar. Ele tem que fazer essa análise. Não cabe nenhuma cautelar. Ótimo, então ele decreta uma preventiva. Mas ele tem que fundamentar isso, um por um. Ele tem que fundamentar a não possibilidade de aplicar uma cautelar e aí sim, no lugar disso, ele aplica a medida, a prisão preventiva. Ele decreta a prisão preventiva. Muito bem. O ponto, então, parece tranquilo. Um ponto, então, parece calmo. Agora, a questão é, para que se decrete uma prisão preventiva, lá no artigo 313 do Código de Processo Penal, existem agora novos critérios. E um critério só, vamos falar só de um critério, é que a preventiva, hoje, ela só cabe em crimes que possuam pena acima de 4 anos. Eu só posso falar em preventiva, pelo artigo 313, naquelas hipóteses em que a pena é acima de 4 anos. Tranquilo, legal. Então, crimes que têm pena abaixo de 4 anos não cabe mais prisão preventiva. Ótimo. Pergunto para vocês. O delegado de polícia realiza uma prisão em flagrante num crime em que a pena é de até 4 anos. Ele prende em flagrante alguém por ter praticado um furto simples. Pena de 1 a 4 anos. Reclusão. Ótimo. O delegado termina o flagrante. O que ele vai fazer? Ele vai arbitrar fiança. Porque agora os crimes que têm pena de 1 a 4 anos são afiançáveis. Mesmo sendo reclusão, o delegado arbitra fiança. O delegado arbitra uma fiança e o preso não paga a fiança. O que vai acontecer com o preso? Vai ser recolhido, porque foi fixada uma fiança para ele e ele não pagou. Então ele vai ser recolhido. E o delegado encaminha esse flagrante para o juiz. O juiz recebe o auto de prisão em flagrante e ele vai fazer o quê? Não é caso de ilegalidade, então ele não pode relaxar. Imaginemos que a situação concreta demonstre que não cabe ali nenhuma cautelar a ser aplicada àquela pessoa. Se não cabe nenhuma cautelar e também não é caso de liberdade provisória, a pergunta é, o juiz pode, nesse caso, converter a prisão em flagrante em preventiva? Ele pode?
Se você for analisar o artigo 313, e se você pensar assim, só cabe preventiva nas hipóteses do artigo 313, o juiz não pode converter a prisão em flagrante em preventiva num furto simples. E aí eu pergunto para vocês, então por que eu vou pagar fiança para não ir preso, se eu sei que daqui a pouquinho o juiz vai me soltar, porque ele não pode prender, converter a prisão em flagrante em preventiva? Então eu não vou pagar fiança coisa nenhuma. Eu falo ao delegado, manda logo lá para o juiz esse auto de prisão, para o cara me soltar, que eu quero ir embora. Tá? E eu sei que o juiz vai ter que fazer isso, porque ele não pode converter essa prisão em preventiva. E aí? Como que fica essa situação? Pode ou não pode? Nós temos já hoje, bem claro, duas correntes. Tá? Temos uma corrente defendida, inclusive, pelo professor Ivan Marques, que fala que não pode converter. Não pode converter. O juiz aplica cautelares, aplica todas as cautelares, mas não pode converter. Posição legalista. Posição, talvez, mais voltada à defesa. Agora, temos a posição do professor Fernando Capês. Temos a posição do professor Guilherme Minuti, que defende a possibilidade de conversão. Onde ele fala que, nesse caso, poderíamos pensar em conversão sim, até porque, se você não fizer conversão, a prisão em flagrante perde o sentido. E vamos pensar um pouquinho o seguinte, vamos analisar a seguinte questão. No Código de Processo Penal, eu também posso converter a medida cautelar em prisão preventiva. Você aplica lá uma cautelar para o cara e o cara descumpre. Você vai e aplica outro, o cara descumpre. Aí o juiz vai falar, filhão, agora você vai preso. Quem mandou você não cumprir a cautelar? Tá achando que a justiça é brincadeira? Não é não. Você descumpriu a cautelar. Te dei outra, você descumpriu. Preso. Prisão preventiva. Ótimo. E se é um crime em que a pena é abaixo de 4 anos? Até porque a medida cautelar cabe em qualquer crime. Se cabe em qualquer crime, se a lei fala que eu posso converter a cautelar em uma prisão preventiva, caso o acusado descumpra a cautelar, eu posso também converter a cautelar em prisão preventiva em crimes que a pena não ultrapasse a 4 anos? É a mesma ideia da prisão em flagrante. Se você pensar que não pode, eu perguntaria para vocês, então por que eu vou cumprir medida cautelar? O que vai obrigar aquele investigado, aquele acusado a cumprir uma cautelar? E agora? E agora? A lei deixou uma interrogação para a gente. Nós temos 2 caminhos, nós temos 2 correntes. Há quem entenda que não. Corrente consolidada dentro da lei, da legalidade. Pensando o seguinte, se esse cara vier a ser condenado por esse crime que ele praticou, caso ele venha a ser condenado, ele não vai ser preso. Ele não vai para um regime fechado. Se você pega um crime que tem uma pena de até 4 anos, se ele vier a ser condenado, ele vai cumprir pena no regime aberto. Isso se ele conseguir ser condenado, né? Porque vai ter suspensão do processo, etc. Mas se ele vier a ser condenado, regime aberto. Vou prendê-lo preventivamente se no final do processo não cabe prisão? Não há um desequilíbrio dentro da estrutura processual penal no Brasil? Ponto polêmico que tem que ser discutido. E o espaço aqui é para isso. Essa é a discussão. Essa é a grande questão. Posso ou não posso converter uma prisão em flagrante em preventiva em crimes em que a pena não ultrapasse a 4 anos? Posso ou não posso converter uma medida cautelar em preventiva nos crimes em que a pena não ultrapasse a 4 anos? Como eu faço? Posso converter ou não posso converter? Nada ainda há de decidido. Nós temos casos isolados. Nós temos casos, por exemplo, de juiz que não converte a prisão em flagrante em preventiva, alegando que ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. E se você for analisar o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele não pode mesmo. O juiz não pode mais decretar preventiva de ofício na fase de investigação. Ele só pode fazer isso na instrução. Na fase investigativa ele não pode. Ora,
Se a prisão em flagrante é uma fase de investigação, até porque a prisão em flagrante, ela vai dar início, ela vai dar ensejo à instauração de um inquérito policial, que eu estou na fase de investigação, vou pensar assim, então o juiz também não pode decretar a preventiva de ofício, porque senão ele vai estar descumprindo o CPP. Mas a lei não fala isso. E outra, a lei está mandando ele converter. A lei está mandando ele converter. Se a lei manda ele converter, ele tem que converter, em qualquer hipótese. Data máxima vênia, né? Respeitando todas as posições que existem, o espaço está aberto para discussão. Essa é a questão. Posso ou não posso? Devo ou não devo admitir a prisão preventiva? Em qualquer caso, na conversão da prisão em flagrante, na conversão da medida cautelar. O professor Fernando Capês fala que nós criamos mais uma espécie de prisão preventiva. Do mesmo jeito que se criou uma prisão preventiva, naquela situação em que o réu não é citado pessoalmente. Nós temos essa hipótese. O réu não é citado pessoalmente, o processo fica suspenso e o juiz pode decretar preventiva. Em qualquer caso, ou só nos crimes acima de 4 anos? Como que fica o nosso processo penal a partir de agora? Vamos acabar com todos os crimes que têm até pena até 4 anos? Vamos transformar tudo isso aí em crimes de menor potencial ofensivo? Vamos jogar tudo isso aí para o GCRIM? Como que fica? Como que fica a questão da fiança na fase policial? Essa é a grande questão. Se o juiz não vai decretar, não vai converter a prisão em flagrante preventiva, para que pagar fiança na fase policial? Para quê? É só esperar um pouquinho, espera mais algumas horas na carceragem até o juiz soltar. Fácil. E aí eu pergunto para vocês, então, para que prender em flagrante? Para mantê-lo preso por algumas horas? Sendo que no final ele vai ter que ser solto? Tudo isso são questões que têm que ser analisadas pelos nossos tribunais. Nós não temos ainda decisão nesse sentido. O espaço está aberto para isso, para discussão, para poder chegar num ponto comum. Ok? A minha opinião, né, a minha simples opinião, a minha humilde opinião, é que cabe sim prisão preventiva nessas hipóteses. Porque eu não posso analisar a prisão preventiva e comparar com a prisão-pena. Até porque aqui eu não estou analisando o mérito. Aqui eu estou pensando em quê? Estou pensando em garantia do processo. Estou pensando em garantia da ordem pública. E quando você prende alguém em flagrante, você tem que pensar na garantia da ordem pública. E se você prender o cara em flagrante às 10 da manhã e o cara sair às 14 horas, como que fica a questão da ordem pública? Esses pontos têm que ser pensados, esses pontos têm que ser analisados por todos. Tá? Minha opinião, cabe sim a conversão da prisão preventiva, da prisão em flagrante preventiva e das cautelares em preventiva nessas hipóteses, né, em qualquer caso, mesmo com pena abaixo de 4 anos. Mas tudo isso é polêmico, tudo isso é questionável, tudo isso ainda vai ser decidido pelos nossos tribunais, ok? As opiniões são muitas, todas são válidas, concordo com a opinião em contrário, realmente a lei não abre essa possibilidade, mas eu penso que para a garantia da prisão em flagrante, para a garantia de uma cautelar, é só a preventiva que vai fazer a pessoa respeitá-la, senão ela acaba perdendo o sentido. Ok, gente? Esse é o site Atualidades do Direito. Está aqui para que você possa ter a notícia na hora, rápida. É a justiça, é o JUS 15 transformando a informação em conhecimento.